pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press, nosso Biblioteca Submersa. E hoje vamos tratar de um livro que faz algum tempo que eu quero tratar, né? Foi interessante porque eu fui desenvolvendo ideias ao longo da leitura. Eu acho que isso é um dos principais elementos que tornam um livro digamos assim, necessário, que torna um livro instigante, ou que fazem um livro ter interesse, né? Justamente a leitura dele é despertar ideias. E esse livro é o Novo Horror, né? Livro lançado pela editora Grifo, né? Isso, que está se consolidando, né, no mercado. A gente vai falar bastante essa palavra, né, durante o vídeo. De editoras independentes focadas nesse gênero. É um livro com digamos assim, um layout muito bonito, né? Uma apresentação gráfica interessante na capa, na contracapa, e foi organizado pelo Daniel Gruber e Ricardo Barros. São autores, né, de peso também nessa, digamos, esse universo. A coletânea, ela, digamos assim, teve um financiamento coletivo e tudo mais. E é uma coletânea com vários nomes. Não é a totalidade dos nomes, digamos assim. Tem autores que eu não conhecia, outros autores que eu conhecia bem, tem autores que estavam estreando, outros autores são veteranos, bastante veteranos até, com vários prêmios, vários livros já publicados. Enfim, é um balanço geral, né? As coletâneas, elas podem ter, digamos assim, várias configurações, né? Elas podem ser temáticas, algum handicap existe, né? Handicap no sentido de alguma proposta que configure a coletânea, que faça com que exista algum tipo, né, que o leitor perceba algum tipo de, digamos assim, entre aspas, unidade na diversidade, né? A proposta aqui me parece que é uma proposta derivada de uma terminologia cinematográfica. O Novo Horror é uma terminologia muito empregada para a classificação de filmes do estúdio A24, estúdio que nos últimos 3 anos, acho, ou mais um pouco, tornou-se famoso, né, pelas obras de terror que foram produzidas por esse estúdio. Não é obras, digamos assim, essas obras também não são uniformes, e nem tem uma proposta estética autoral, né? Não é algo como quando o estúdio Zentropa, do Lars von Trier, produziu o Dogma 95, né? Não tem um manifesto que os diretores assinem. Na verdade, é um termo publicitário, em grande parte, não que o Dogma 95 até que não fosse, né? Mas assim, a ideia do Novo Horror ela tem bastante esse ar e essa ideia de promoção de certos tipos de filme vinculados ao estúdio, que às vezes só compra os direitos, né? O recente Lamb é um exemplo que é desse estúdio também, A24. Pois bem, independente desse tipo de ideia, desse tipo digamos, da origem do termo, me parece nítido que o livro, né, o nosso Novo Horror, ele segue isso. Essa proposta, digamos, quase cinematográfica. Mas ela vai além, e aí começa o lado realmente interessante do livro. Porque ao trazer esse título Novo Horror, a ideia é um pouco discutir as vertentes do horror até então, ou o que era o horror até então. E já colocando essa discussão já é um aspecto interessante do livro. Até muito mais interessante do que aquilo que é suscitado pelo discurso comercial mercadológico da A24 enquanto produtora de filmes, né? Pois muito bem. O livro, então, tem vários autores. Eu não vou... A gente vai perder muito tempo só digamos assim, me desdobrar resenhando, e vou ter que reduzir os comentários a uns 10, 20 segundos por conto. É um absurdo, né? Posso dizer que tem alguns contos excelentes, né? Tem alguns contos, como por exemplo o último, né, de José Francisco Botelho, que é um ar borgiano, o conto de Úrsula Antunes, de Oscar Nestares, Larissa Prado. São contos bem interessantes. Tem outros também, eu estou citando assim de cabeça, né? Os que mais me chamaram a atenção durante a leitura.
Mas o que eu gostaria de conversar realmente, né, discutir nesse nosso episódio, é esse aspecto que eu falei da ideia de um manifesto, né? Que é essa ideia que falta nos filmes da A24, que tem só uma unificação vagamente temática, são filmes de terror, mas nem todos são de fato, e uma unificação vagamente mercadológica, são filmes de terror diferenciados para um público sofisticado, né? Isso causa muitos, assim, os estudiosos de cinema acham isso detestável, porque é muito mercadológico. Então esse termo, novo horror, ele é um termo problemático. Mas, no caso da literatura, ele suscita algumas discussões interessantes, ainda mais da literatura brasileira. Não é? A gente não pode esquecer que qualquer gênero no Brasil é considerado uma literatura, inclusive é qualificado assim, em termos acadêmicos muitas vezes, e em termos de premiação, né? Quer dizer, em termos de crítica profissional. É uma literatura de consumo, é uma literatura descartável, uma literatura trivial. Esses termos, aliás, são correntes na academia, não é? Para a literatura de gênero. Então você tentar desvincular-se dessa carga com uma ideia de novo é interessante, é uma estratégia interessante que não deixa também de atender a uma certa demanda mercadológica, mas é uma estratégia que traz uma discussão que eu acho que é o lado bom, né? O grande lado importante do conto, independente da variação da, digamos assim, qualitativa das obras em relação a um aspecto importante que eu vou começar a falar agora. Porque, vamos pensar bem, o que realmente se quer com essa ideia, tanto no cinema quanto aqui no caso do livro, de novo horror que se desvincula do horror antigo? É muito simples, eu acredito eu, né? O horror, a literatura de horror, especialmente nos seus grandes exemplos e um pouco da cinematografia, embora isso também, tanto no caso da literatura quanto no cinema, isso não seja uma verdade universal, isso não seja um aspecto essencial, isso é captado dessa forma por um tipo de simplificação que eu também já vou comentar agora. Mas assim, essencialmente, a literatura de horror, ela tem um aspecto quase conservador ou conservador, porque é um aspecto de alergia, de horror ao outro. Né? A outridade é aquilo que desequilibra o universo dos personagens. É a cor que cai do céu, são os imigrantes, imigrantes mesmo, africanos e do leste europeu, que chegam em Nova York no conto O Horror em Red Hook, por exemplo, do Lovecraft. A mulher que é excluída, que é a bruxa, né? Em diversos contos. Enfim, a outridade, né? O estrangeiro de novo, no caso Frankenstein. Digamos assim, o intelectual furtivo, que tem uma vida paralela nos baixos fundos, no caso do Dr. Jekyll. Não é? Todas essas histórias, independente até da posição política, né, digamos assim, a carga maldita trazida no navio brasileiro, no caso do Orlá, né, do Maupassant, todas essas narrativas, dependentes da posição da política do autor, expressam exatamente uma espécie de horror ao outro. E mais que isso, um horror também a algum tipo, a aspectos de mudança. E mudança num ponto de vista geral, tanto individual quanto social. O grande exemplo disso, eu acho, é o próprio A Volta do Parafuso. Se a gente pudesse entender, sintetizar o mal da Volta do Parafuso para que ele não ocorresse, era simplesmente falar para a preceptora cumprir a função dela e não fantasiar muito o seu patrão riquíssimo da aristocracia, que nunca poderia ter nada com ela, por conta da estrutura social de castas da Inglaterra, praticamente, né? Não era assim, mas formalmente, mas era informalmente uma sociedade de castas, como é até hoje, né? E não transferir essa fantasia para os filhos, né? Para os sobrinhos, especialmente para o menino. Então, essa ideia, né, que parece, né, à primeira vista, bastante conservadora e que faz a literatura parecer uma literatura conservadora também, o horror, faz com que seja necessário falar de um novo horror, né? Uma quebra com esse aspecto, digamos assim, malsão, né? Esse aspecto tenebroso ligado a um passado em que se normativizava condutas discriminatórias, condutas perniciosas, né, em relação a minorias.
e a grupos digamos assim, não só minoritários, né, mas a grupos socialmente discriminados. Acontece que não é só isso. A literatura de horror, de um modo geral, como qualquer literatura de gênero, e aqui eu me baseio bastante nas ideias, especialmente do Theodor Adorno, nos ensaios dele sobre música, que eu não vou, claro, eu vou deixar um vídeo aqui do Café Kyoto, que é um excelente canal argentino. Eu não sei se tem legenda, todo em espanhol de Buenos Aires, né? Tem um sotaque muito engraçado. Assim como o sotaque da Cidade do México que aparece nos Esquecidos do Buñuel, né? Mas enfim, ele fala um pouco sobre a música, esse aspecto, essa análise da música, né, feita pelo Theodor Adorno. Mas o que eu quero destacar nessa análise que o Adorno faz, e que eu quero aplicar no caso específico do horror e do novo horror, aliás, também, é a ideia do standard. O standard é o modelo, né? É aquilo que você necessita para fabricar uma peça. O standard foi a revolução, porque a manufatura, pelo menos até o início do século XX, quando se realmente começam as políticas de standardização como organização fabril, com Ford principalmente, mas outros já antes, o standard unifica o processo de fabricação e evita perdas para o dono do capital e da fábrica, não é? Porque até o século XIX a produção ela não era unificada, então as peças variava até a qualidade, né? Então não existia um controle de qualidade, não existia uma linha, uma cadeia produtiva, uma linha de produção. O standard ele inaugura isso, né? Junto com a ideia de linha de produção, você tem um modelo para a sua peça ser sempre igual. Então o consumidor ele sempre vai ter a mesma peça diante dele. Pode ser uma comida processada, pode ser um parafuso, pode ser uma estação espacial internacional. Todas elas vão ser standardizadas. Isso quer dizer o quê? Que existe uma possibilidade de previsão tanto do lado digamos assim, da fabricação desse material, quanto do lado do consumo. Não é? A máquina e os operários que manipulam essa máquina preveem como é a forma, a partir ali do mapeamento, a partir de uma peça, né, do standard, né, de uma peça pronta que serve de modelo, a partir de uma série de informações que alimentam o computador de CAD, né, enfim. Qualquer que seja o processo, desse do lado da produção, e do lado do consumo, a partir do fato que você prevê o uso daquilo, prevê a maneira como aquilo deve ser utilizado quase que instintivamente. O que o Adorno e o Horkheimer, isso que era algo que o Marx já estava prevendo que iria fatalmente acontecer, não era tão frequente assim no século XIX, no início da Revolução Industrial, mas era algo que ele prevê, nitidamente vai acontecer, tanto nos Grundrisse quanto em todos os textos, né, econômicos, e o Marx vê como isso vai gerar uma alienação do trabalhador, porque cada vez mais o produto é mais automatizada a produção, mais o trabalhador precisa se desdobrar nessa produção e menos o trabalho vale alguma coisa, né? E mais o produto é o que vale. Mas são os frankfurtianos, especialmente o Adorno e o Horkheimer, mas é um pouco também o próprio Marcuse, que vão aplicar isso à esfera da cultura. E aí você tem alguns efeitos interessantes, porque quando o Adorno analisa, por exemplo, a música popular, e ele estava pensando em jazz, né, quer dizer, nem sei se entraria hoje, mas enfim, né, eu acho que ele ficaria feliz, se ele tivesse, ou não, se ele tivesse vivo, em descobrir que as batidas das músicas de sucesso são quase sempre as mesmas, né, é uma variação mínima de tempo, não é? Que é exatamente o que ele falava, quer dizer, as músicas não têm mais um detalhamento, né? Elas são conjuntos de efeitos em torno de um tema. E esses efeitos são previsíveis porque o ritmo, né? A estruturação rítmica é a mesma. Então você consegue antecipar o que a música é para poder assoviar, para poder cantar, para poder decorar o refrão e para poder bater o pé quando ela passa. Né? E esses gestos automáticos é o que a peça standard espera que você faça, da mesma forma que um prego serve para ser batido na parede, né? Não tem não tem outra função, digamos assim. E isso se aplicaria, essa visão tenebrosa que o Adorno tem da música, popular especialmente, se aplicaria
a literatura? Evidentemente que sim. O gênero é o standard, de certa forma, não é? Quando você vê um livro de um determinado gênero, ele tem toda uma estrutura antes de você abrir o livro que indica que gênero é esse, que indica a direção desse gênero, que indica o que o leitor deve esperar do livro por ele pertencer àquele gênero, né? São poucas as editoras que tentam quebrar um pouco isso, mas mesmo quando quebram, vão nessa direção, não é? Então, um livro de ficção científica, ele tem uma série de índices que indicam que ele é um livro de ficção científica, a mesma coisa um livro de terror, ou de horror, né? No caso, horror. Mas, e isso seria terrível? Em si não é. Hoje em dia, inclusive, séries de TV, Round Six ou quase todas da Netflix, elas são feitas a partir de algoritmos que é uma espécie de radicalização do standard, né? Quer dizer, agora o modelo é um processo matemático complexo, o modelo se torna mais fluido, você tem mais elementos naquele modelo do que os elementos das antigas pesquisas que os americanos tinham, né? Que o próprio Adorno analisava, estudava, aquelas pesquisas de consumo ou aquelas pesquisas de rádio. Não é? E a partir disso você faz a série. Quero fazer uma distopia, seria o Round Six. Então você vai, analisa a resposta dos espectadores a determinados estímulos e você monta, perfeitamente integrado. Isso em si, prosseguindo, né? O que acontece é o seguinte: a standardização, ela é um procedimento que, como eu falei, o capital ele utiliza em todos os seus produtos, digamos assim, e um produto cultural é um produto. Essa é a verdade. A gente pode ter uma ligação sentimental, pode perceber ele de outras formas, mas ele é um produto e ele é vendido dessa forma e existe um merchandising ao redor dele e tudo mais. O que acontece com a literatura de Jensen, com a canção, a música popular e o cinema, né, e outros produtos que são fáceis de se prestar estandardização, é que existe uma possibilidade interessante. Ela não é tão rara quanto, sei lá, um cisne negro, mas ela não é tão frequente quanto os próprios cisnes não são frequentes, né? Você não encontra cisnes andando na rua. Que essa possibilidade é a subversão dentro, né? Uma das possibilidades é a subversão dentro do próprio processo. Isso, no caso do gênero, é mais interessante, né? É muito interessante, na verdade. É uma estratégia instigante porque é uma estratégia de destruição, autodestruição por de dentro para fora, né? Existe uma, não sei se é uma lenda, mas em algum lugar dos Estados Unidos existe uma lâmpada de filamento que ela está acesa há não sei quantos 80 anos, sei lá, desde que ela foi fabricada. Essa lâmpada, ela obedece todos os princípios de fabricação de lâmpadas, mas ela contém em si o germe de um elemento subversivo e até novo, porque justamente, embora ela seja idêntica a todas as lâmpadas de filamento da época, ela não queimou, ou seja, ela revelou que o mercado necessita que você troque esses produtos, né, que são consumidos com uma certa periodicidade, por conta do mercado conseguir, digamos assim, sempre renovar, né, se renovar, sempre impulsionar, não é, na sua ação de assambarcar capital. É mais ou menos assim que eu acho que é um procedimento, uma estratégia interessante, né, da literatura de gênero, e é quando ela digamos, se sai melhor, e é justamente quando ela subverte, né. Isso, claro, a gente está pensando, não é, num mercado em que o gênero seja discriminado, como é o mercado brasileiro, não é, a literatura de gênero. Então essa subversão é interessante porque ela implode, né, os princípios. E aí a gente volta pro novo horror, porque infelizmente não é em todos os contos que você tem esse processo, né? Seria normal uma coletânea feita de contos ruins e contos bons, todas as coletâneas. Não existe contos absolutamente ruins, a não ser que seja uma coletânea de um autor só, que só escreveu contos bons. Aí é bem mais capaz, né? Mas assim, uma coletânea mais, digamos assim, multiforme, feita com diversos autores, a partir de uma proposta que, como eu falei, serve mais como um handicap, né, de certa maneira,
é muito difícil que você tenha contos da mesma qualidade, do mesmo nível sempre. Mas aqui, nesse caso, os contos eles tentam subverter, como eu falei, quebrar a herança do horror do passado, que é vista como uma herança perniciosa, por conta daquilo que representou o passado, né? As opressões da mulher, o racismo e tudo mais. Ah, e não essa subversão do horror, que foi uma outra leitura que alguns autores tiveram, acho que a partir da proposta de novo horror, né? Até dos filmes propriamente ditos, que é uma espécie de subversão dentro dos princípios programáticos do horror e dentro até das estruturas temáticas usuais do gênero, né? É mais ou menos isso que o Oscar faz, por exemplo, a Úrsula também, esses autores que eu mencionei, a própria Larissa, né? Eles subvertem essas estruturas convencionais, utilizando as estruturas convencionais, e isso que é o instigante, né? Eu acho que aí é uma reconexão, e quando essa literatura ainda não era um gênero muito bem, digamos assim, consolidado, quando você tinha mais oportunidade de experiências, quando existia uma fluidez de fronteiras, não é? Quando você lê uma coletânea como a do Camilo Prado, sobre os contos de terror brasileiros do início do século, você percebe isso, uma certa fluidez, uma outra maneira, né, uma outra percepção, não é? Isso de textos escritos no início do século, né? Perceba-se isso. Então o novo horror não é tão novo, mas não é nem esse o problema. Eu compreendo completamente a proposta do nome. O que me incomoda às vezes é que na tentativa de digamos assim, seccionar um passado infame, você acaba construindo uma literatura menos interessante, porque ela segue o standard, não é? Quem diz que o standard não muda, né? Quer dizer, o parafuso que era produzido no início do século XX já não é o mesmo parafuso que é produzido hoje. Mudou os materiais, mudou as tecnologias de produção. Então o standard muda também no caso da cultura, não é? Então, para não cair nesse standard, a literatura ela precisa ser subversão. Ela precisa subverter os princípios. E quando você usa esses mesmos princípios, né, como combustível da subversão, o sabor é mais doce, a subversão é mais sistemática e o efeito é amplificado, não é? Isso é que faz a literatura de gênero interessante, acima de tudo, como do próprio cinema de gênero, porque ele significa subversão, não é? Ele significa heresia, não conformismo, e isso dentro de parâmetros que eram para ser os mais conformistas possíveis, parâmetros daquilo que é postulado pela indústria cultural como produto a ser consumido dentro de uma determinada faixa. É dentro dessa faixa é que se produz a subversão, não é? E, como eu disse, é triste quando você vê perder essa oportunidade para trabalhar o tema. O tema não é importante, né? O gênero, eu acho, ele tem temas definidos e é até difícil de fugir muito deles, né? Se os temas no mundo são, como dizia, agora não lembro se é o Eclesiastes, né? Que não há nada de novo sobre a Terra. Isso acontece com tudo que foi escrito, né? Então os temas são um pouco escassos. Imagine quando você está dentro de um gênero, que é seccionando mais as possibilidades temáticas ainda. Não é o tema, não é a abordagem, nem mesmo a estrutura, né? Como eu falei, é um princípio organizador que foge do controle, embora aparente, está dentro dele, não é? Quando a literatura de gênero chega nesse ponto, que é o nosso cisne, se torna uma literatura interessante. Como eu disse, você não precisa reinventar a roda, não precisa criar uma nova terminologia ou se afastar do próprio horror clássico ou novo, né? Entendo também que um novo aqui seja a ideia de autores novos, né? Então tem uma série de justificativas justas para o título, mas eu acredito que o interessante seja o princípio, se quer que a literatura de horror tenha uma relevância para além dos seus avatares, né, como Lovecraft, não é? É necessário pensar nessa literatura como um elemento de subversão do esperado, de subversão de expectativas, de subversão
de formas de leitura, né? Eu acredito que esse seja o caminho. O novo horror fornece ferramentas poderosas para a gente pensar sobre isso, inclusive naqueles contos em que isso não se dá, em que o aspecto temático predomina e se tenta uma subversão pela inversão de aspectos temáticos, preservando a estrutura do standard, né? Atualizando o standard para novos materiais, novas maneiras, né, do capital comercializar e assambarcar, digamos, o mercado, né, assambarcar o seu capital. Mas eu acredito que em diversos momentos, né, em vários momentos do livro, acho que em boa parte dele, na verdade, existe um princípio de subversão mais profundo e ele foi bem compreendido por esses autores. E isso é excelente, porque são esses autores, realmente, esse novo, né, o novo do título, que vão tornar o gênero mais instigante e vão levar ele adiante com novas discussões, né? E aí, realmente, quem sabe, superando essas questões políticas e sociais que envolvem o gênero, especialmente no século XIX e XX, que é quando o gênero se constituiu, né? O gênero horror, levem ele adiante a partir de novos processos de subversão que não abandonam, de certa forma, o princípio de organização proposto, né? Que é o grande, digamos assim, aquele grande exemplo, né, a ser seguido, que foi dado pelo Robert Aickman no século XX. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero... Fica a minha recomendação ao Novo Horror, né? Um livro excepcional, de fato, pelas discussões que postula, mais até do que pelas narrativas em si. Algumas, como eu falei, né, usualmente é flutuante, aqui também não é diferente, mas mesmo as narrativas mais fracas, elas tendem a postular uma discussão mais geral interessante, não é? Então fica a minha recomendação, um Novo Horror. E, enfim, aos autores que estão nessa coletânea, vale a pena serem lidos, todos, eu acredito, serem mais conhecidos, né? E meu apelo aqui, tanto na academia quanto na crítica especializada, se deixe de lado o preconceito em relação à literatura de gênero de um modo geral. Ela é estandardizada, mas ela tem um princípio subversivo, né, inerente, não é? Que faz com que ela tenha uma posição chave no questionamento até mesmo dos padrões canônicos de literatura, não é? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.